Olá pessoal, muito boa tarde a todos os amigos que participam do canal DRM, o canal do Livros Apócrifo. Uma ótima tarde, uma ótima segunda-feira. Espero que eu encontre, essa mensagem encontre você bem disposto, né? Apesar que estamos vivendo aí dias difíceis, dias muito difíceis, né pessoal? Sempre quando começa o nosso vídeo, queremos agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. O nosso canal tem a cada dia crescido e você é sempre o meu convidado. Você sempre será o meu melhor convidado. Hoje nós vamos falar um pouquinho, pessoal, de uma cidade perdida, uma cidade desaparecida. Nós vamos contar a história de uma cidade que tiraram ela da história da humanidade. Além de tirar ela da história da humanidade, tirou todos os habitantes dessa cidade, desse pequeno território, ou esse grande território, apagaram ele da memória do mundo. Porém, como a palavra da Escritura diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, nós vamos falar dessa cidade agora para todos vocês. Nós vamos comentar um pouco dessa cidade para vocês. Pessoal, eu quero entregar para todos vocês uma revelação. Eu quero revelar para todos vocês. Eu quero falar sobre a cidade de Atlântida. Essa tão falada cidade de Atlântida, que nós vemos aí em tantas reportagens, mergulhadores, pessoas tentando descobrir Atlântida. São três pontos enigmáticos que existem na Terra e que é muito comentado em rodas de conversa, seja em botequins, seja debates religiosos, seja pesquisa. A primeira é sobre Atlântida, né? Onde era essa cidade, como essa cidade existiu, por que essa cidade afundou. A outra é o Triângulo da Bermuda, Triângulos das Bermudas, que ficam nas Bahamas. As pessoas sempre se perguntam, né? Poxa, cidade de Triângulos da Bermuda, navios desaparecem ali, aparecem em outro canto. Enfim, pessoas desaparecem, vêm em avião, quando passa nesse setor, eles desaparecem. E a terceira é essa cidade que nós estamos falando de Jerusalém, que vocês conhecem como Jerusalém. Hoje o tema é a cidade perdida, ao lado da cidade de Atlântida. Eu tenho que levar todos vocês, pessoal, ao passado. E eu tenho que levar vocês a pesquisarem. Vocês têm que pesquisar para que vocês possam chegar a um entendimento. Porque e está bem escondidinho, hein? Está bem escondidinho porque há um interesse, não sei de quem, de omitir essa informação para todos vocês. Não sei por que parte de razão alguém tem que omitir essa informação de todos vocês. Então você, meu amigo que é evangélico, você, meu amigo que é católico, você que é espírita, você que não é nada, você que é ateu, eu quero convidar você. Um dia, uma hora, eu sei que você tem tantos afazeres, vocês têm tantas coisas, né, que ocupam a sua mente, que são os problemas financeiros, problemas de família. Mas se você parar, que nem eu consigo parar aqui, por exemplo, estou fazendo faculdade agora, e eu consigo parar, que é muito difícil, são muitas informações, eu consigo sempre parar para pesquisar, ou para ler a escritura, ou para pesquisar no Google, ou para ir atrás de livros, para conhecer aquilo que eu estou falando para todos vocês. Então, para todos vocês que são cristãos, que são crentes, que falam de Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, nós temos uma boa notícia para falar para todos vocês. Eu não sei se eu dou... sabe aquele negócio que você tem uma boa e uma má notícia? Eu tenho uma notícia boa e tenho uma notícia ruim. Vocês querem ouvir qual notícia? A boa ou a ruim? Lógico, né? Pessoal, todo mundo fala, me dá logo a notícia boa logo. Outros falam, me dá logo a notícia ruim. Então, pessoal, essa cidade chamada Jerusalém, ela está submersa.
Não, Denilson, que é isso? Que é isso, Denilson? Eu conheço a Jerusalém que você está falando. Ela não fica lá na faixa de Gaza, onde existe aquele conflito entre os palestinos e os judeus? Não. Aquela cidade lá que foi inventado, foi como se fosse uma novela, como se fosse um grande... Você já viu, tem umas redes de televisões que elas fazem cenários. Você já viu o cenário? Por exemplo, você tem televisões aí que está mostrando a vida de Jesus. Então eles têm o cenário lá, faz o cenário. E o cenário te remete sempre àquele tempo por causa da descrição da Bíblia. Ou das Escrituras Sagradas. Baseado nisso, a ONU, a nação, a ONU, que são as Nações Unidas, se reuniram em 1948 e votaram para a criação de um Estado, de um país. Olha só, eles se reuniram, eles votaram para a criação de um país. E colocaram esse país que eles fizeram dentro de um outro país arbitrariamente. Se é que vocês estão me entendendo. Eu quero que vocês pesquisem, pessoal. Não é eu que estou falando, não. Você tem que pesquisar. O que eles fizeram? Eles criaram na faixa de Gaza, dentro do território da Arábia Saudita, eles criaram uma maquete daquele país chamado Jerusalém. Estava dentro de... Não, a Jerusalém estava dentro de um país que não era a Arábia Saudita. Mas por que a Arábia Saudita? Porque a Arábia, os árabes, são descendentes de Abraão. Abraão, lembra de Abraão, Isaac? Abraão teve outro filho chamado Ismael. Esse filho chamado Ismael... Aliás, Abraão teve outros filhos que a Escritura não mensura. Mas esse filho chamado Ismael, ele se tornou a Arábia Saudita. A Arábia Saudita pura. Existe aquela Arábia Saudita que as pessoas usam aqueles homens bomba, que falam de muçulmanos, essas coisas todas. Não, a Arábia Saudita descendente de Ismael. Ali na faixa de Gaza, perto do local onde tem o corpo de Abraão, que teve Isaac, ali houve uma divisão de famílias, não de território, de famílias. A família de Isaac tem uma parte que não é reconhecida, e a família de Abraão tem uma parte que é de Ismael, que é reconhecida. Então, obviamente, todos árabes e judeus contam a história do mesmo pai. É como se eu tivesse... Vou falar claro para algumas pessoas que me conhecem. Eu sou casado com a minha esposa. Aí eu pego uma amante e tenho um filho com um amante. Esse filho vai ter direito aos meus benefícios, aos meus bens? Vai. Então ele vai ser o meu filho, só que com outra mulher. Assim foi a vida do Abraão. O Abraão era casado com Sarai, com Sara. Porém, a Sara era estéril. Ela não acreditou na promessa, entregou o marido dele para uma escrava egípcia. E essa escrava egípcia deu luz a um filho chamado Ismael. Ele é herdeiro. Então essa guerra de família acontece desde muito antigamente. Até aí vocês estão entendendo? Denilson, e o que isso tem a ver com a cidade perdida de Atlântida? Aí eu vou chegar onde você quer ouvir e aonde eu tenho que falar, e você, se você quiser acreditar, você vai pesquisar. No centro da Terra, no meio da Terra, o nosso Criador, o Criador do Universo, o Deus único, o Deus Todo-Poderoso, começou a saga da criação desse universo, desse planeta que nós vivemos. Assim você vai ter que entender pela fé. No meio do planeta Terra, bem no meio, bem no centro do planeta Terra, existia
uma cidade, e existe até hoje uma cidade chamada Yahushurun. Como é que é, Denilson? Como é que é o nome? Yahushurun. Essa cidade que foi feita no meio do planeta Terra, essa cidade recebeu a presença ilustre, nada mais, nada menos, do que a imagem criada pelo nosso eterno Criador do Universo. Essa imagem humana falada, criada pela força do nosso poderoso Criador, se chamou Melquisedeque. Vocês têm que pesquisar sobre Melquisedeque. Melquisedeque era o rei da cidade de Jerusalém, ou Yahushurun. Nessa cidade, todos os povos da terra, na era antiga, atacavam essa cidade. Então a Bíblia dá relato, a Escritura dá relato, que vários povos se levantaram contra os habitantes desse local. Está começando a entender o que eu estou falando para todos vocês? Os moabitas, os amalequitas, os filisteus, os persas, a Babilônia, Grécia, Roma, Jebuseu, Eteu, Abel, todos esses povos se levantaram contra os habitantes de Yahushurun. E onde ficava Yahushurun? No centro da terra, ao lado da cidade de Atlântida, próximo também de Samaria, qual a Bíblia está falando de Samaria. Então eram 3 cidades. A Atlântida fazia uma ligação entre a América, ou entre Yahushurun e o sul da África, e Yahushurun, Samaria fazia ligação de Yahushurun com as Américas. Em 1400 ou 1300, por aí, não sei precisar a data, houve um grande terremoto na Terra. Houve um grande terremoto na Terra. E esse terremoto que houve na Terra, ele separou o continente africano do continente americano. E dentro desse continente americano, dentro do continente africano e americano, existia essa cidade de Yahushurun, aonde existia esse rei chamado Melquisedeque. Aonde toda a Bíblia, todos aqueles personagens bíblicos passaram, todos eles. Os 12 filhos de Jacó, que significou as 12 tribos, passaram nessa cidade chamada Yahushurun. Dentro dessa cidade de Yahushurun existia a cidade de Jerusalém, que não é Jerusalém. Jerusalém é um nome abrasileirado, porque a letra J, o hebraico, ele não tem a letra J. A letra J não existe. Então, no lugar da letra J foi colocada a letra Y. Por isso que os filhos de Yahushurun recebem o nome de Iá. Iá quer dizer as iniciais do nome do Todo-Poderoso que habitou dentro dessa cidade chamada Yahushurun. Agora você está começando a entender? Está fácil para você? Você que é cristão, você que é crente, você que é católico. E paz, meus senhores. Lembra dos amalequitas, dos moabitas, dos heteus, dos aveus, dos jabuseus, dos heteus, dessa raça toda desse povo aí? Hoje, ou há algum tempo, elas receberam outros nomes. Foram novas denominações, porém, com aquele povo antigo, aquele povo que detestava os habitantes de Yahushurun. Obviamente, todo país que fazia guerra contra esse país, chamado Yahushurun, tentava retirar os manuscritos que tinha, que esses habitantes que moravam em Yahushurun, eles detinham o conhecimento do universo, o conhecimento do planeta Terra, de tudo isso que nós falamos, sobre terra plana, sobre
nós estarmos no meio de um oceano, sob a terra ser o início do abismo, que ninguém nunca saiu da terra. Existe alguém ou alguma força que manipula a ideia das pessoas e faz as pessoas entrar num estado de transe para iludir as pessoas quanto à existência dessa terra maravilhosa, que no livro de Apocalipse ela vai ressurgir e todos verão, todos os olhos verão. E essa farsa desse país que está lá na faixa de Gaza irá cair por terra. Porque está escrito, não há nada oculto que não venha a ser revelado, pessoal. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, essa cidade de Atlântida, ela ficava ao lado dessa cidade de Arroxurum. Aí olha só como é que é a coisa, né, pessoal? Por causa da omissão dessa cidade, esconderam o nome do Salvador dessa cidade, da humanidade. Esconderam esse... Olha só, pessoal, o que eu estou te falando para vocês. Esconderam uma nação de pessoas que eram oriundas, descendentes desse país chamado Yahushuru. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Eles simplesmente apagaram os habitantes dessa cidade. Foi um povo esquecido. Porém, nos finais dos tempos, essa verdade seria revelada para todos. Não para os sábios entendidos, não. Para eles não. Mas para os pequeninos, para os humildes, para as pessoas que vão dar ouvido às Escrituras Sagradas e não vão se deixar se levar por uma literatura que foi feita com os costumes de povos pagãos. Ah, e a palavra pagão você sabe por quê, né? Pagão, essa palavra pagão, ela é oriunda, ela é romana. Quem eram os pagãos? Os pagãos eram aqueles camaradas, né, que faziam parte do exército, né, da legião de Roma, que por algum motivo eles desertavam, eles não queriam seguir a César. Então, quando eles não queriam seguir a César, eles se tornavam pagãos. Pagãos porque eles não queriam entrar no exército para matar pessoas, porque o exército romano matou muita gente. O exército romano matou muita gente. E esse exército romano invadiu essa cidade chamada Yahushurun antes do grande terremoto. Não só Roma, mas a Grécia junto com a Roma, que eram aquelas cidades que eu falei, aquele povo que eu falei que mudou de nome. Mas lá atrás, eles dominaram o povo dessa cidade, dominaram as pessoas dessa cidade e escravizaram a todos. Os pretinhos que moravam nessa cidade foram escravizados. Tiveram sua identidade arrancadas, sumiram com a identidade da face do universo. Como existem gerações e gerações, a geração seguinte já não sabia mais, porque eles detinham as escrituras escritas. E toda vez que eles entravam nessa cidade, ou todos os povos, a primeira coisa que eles faziam, eles destruíam a cultura. Tudo que estava escrito, eles botavam fogo. Eles queimavam. Intencionalmente, para que hoje pudesse se haver essa Babilônia, quando você fala das coisas do Criador, quando você fala da Nova Jerusalém. Porque essa Nova Jerusalém, essa Jerusalém, ela vai ressurgir, e Yahushurun vai ressurgir porque ela está submersa no centro da terra, ao lado da cidade de Atlântida. Esse grande terremoto vai fazer com que vai fazer com que essa cidade, ela emerja do fundo do mar, porque ela é o pilar da cidade da Nova Jerusalém, ou de Sião, que descerá dos céus e vai se acoplar a essa cidade, aonde fará a ligação do reino dos céus com o reino da terra. Que maravilha, né, pessoal? E esse povo, aí eu vou dar uma boa notícia para você, uma outra boa notícia para você, que vocês, todos vocês brasileiros,
vocês que moram na América do Sul, na América do Norte, na América Central, vocês são descendentes direto das pessoas que habitaram nessa terra. Por isso que Deus é brasileiro, né? E os povos escravagistas, eles dominaram sobre essa cidade. Gente, é muita coisa para a gente falar em 20 minutos. Eu quero que vocês nos acompanhem, nós vamos falar mais sobre isso. E a cidade de Yahushurun, esse nome vai ficar muito fácil para vocês, Yahushurun. Vocês vão entender por que nós falamos toda vez em Yahushua, em Yahweh Todo-Poderoso, Salvador da humanidade. E Melquisedeque, a encarnação do Deus Altíssimo como ser humano. Isso não é contado em lugar nenhum dentro da internet. Mas nós estamos contando para você, porque nós estamos revelando para você a vontade do Criador. Preste sempre atenção, pesquise. Yahushurun. Aonde foi Yahushurun? Então, essa cidade estava do lado da cidade de Atlântida. E você, pasme, todos vocês nativos do Brasil, nativo que eu estou falando é filho dos índios mesmo, que eles falam que é índios, é em Deus, né? Todos vocês têm um pé, um DNA dessa cidade de Yahushurun, aonde por desobediência, por vocês esquecerem dos nossos antepassados, esquecerem do nosso Criador, do Todo-Poderoso que habitou nessa terra e que foi escravizado pelos europeus e impetrado uma religião chamada cristã e um nome que não existe, que esse nome Jesus Cristo foi criado segundo os moldes dessa cidade de Yahushurun, que arrancaram a identidade do Salvador. E hoje vocês estão conhecendo que Yahushua é a salvação para a humanidade. Esse é o canal da RM, é polêmico, né? Ainda bem que nós podemos falar ainda isso aqui, né? Um forte abraço para todos vocês. Vamos ter mais história, tá bom, pessoal? Boa tarde.